Cada técnica secreta carrega uma história e um mistério próprio. Os jutsus secretos, eles são habilidades que, mesmo em um mundo cheio de Kekkei sem jutsus, liberação elemental, eles são mantidos em segredo absoluto, protegidos de qualquer pessoa que não pertença ao clã certo. São técnicas que exigem uma linhagem, comprometimento e muitas vezes um treinamento passado de geração em geração. Então hoje, além de te explicar como funcionam os jutsus secretos, eu vou te contar qual é o jutsu secreto mais poderoso e roubado de Naruto. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom? Bora começar pela técnica da cópia de rosto. Esse é um jutsu daqueles que muita gente já esqueceu, mas ele apareceu apenas em um episódio filler que foi ao ar há mais de uma década, então sim, você tá perdoado, tá? Ainda assim, ele levanta um conceito bem interessante. A técnica da cópia de rosto, ela só foi utilizada pelos membros do clã Ketoin. É um clã bem pequeno e bem raro também, liderado por Agari Kaisen. Esse clã ele acaba aparecendo no arco filler, um dos arcos menos lembrados dos últimos episódios de Naruto, e você pode até pensar, técnica de cópia de rosto, mas não é basicamente uma transformação? E sim, em parte é mesmo, tá? Mas ela se destaca por alguns aspectos importantes. Com a técnica comum de transformação, um ninja pode assumir a aparência de qualquer outra pessoa, mas o problema é que ela depende muito do nível de conhecimento sobre o alvo. Detalhes como a cor exata dos olhos, a altura e pequenas marcas como pintas podem não ser reproduzidas fielmente, o que pode até denunciar a farsa desse jutsu. Além disso, mesmo que a aparência dela seja replicada com a perfeição desejada, um ninja atento ainda pode perceber a transformação falsa, seja pelo chakra da pessoa, usando um Sharingan, um Byakugan, ou até mesmo pelo olfato apurado, como é o caso do Kakashi, do Kiba. A técnica de cópia de rosto, ela elimina alguma dessas limitações, porque ela não só copia ali e transforma o usuário na cópia exata do alvo, mas ela também altera o cheiro pro cheiro original da pessoa, a ponto de enganar até mesmo ninjas com um olfato muito aguçado, como por exemplo o próprio Akamaru. Eu sei que o Akamaru não é um ninja, pô, ele é um cachorro, mas em Naruto o Akamaru é um ninja, então ele é um cachorro ninja, tá? E sim, ele poderia. Além disso, a cópia ela é duradoura, então ela permanece não é por algumas horas, mas até mesmo por alguns dias. Quanto qualquer jutsu de transformação comum, ele precisa ser renovado constantemente, tá? Esse jutsu, ele garante uma transformação perfeita, de forma mais precisa e estável do que o jutsu básico de transformação. Então, por isso, é uma técnica tão perigosa. Passando para outra técnica não canônica, a gente tem a Mandala Amaldiçoada, um jutsu secreto que pertence ao clã Fuma. Esse clã é um dos mais antigos e originários das terras do arroz. Ele acabou sendo atraído e manipulado por Orochimaru para se unir à Vila do Som. E embora a maioria dos Fuma sejam conhecidos por técnicas com fios de chakra ou arqueirismo, eles ainda têm uma arte ninja oculta rara chamada de Mandala Amaldiçoado. Essa técnica ela é considerada tanto cruel quanto limitada em seu potencial, o que talvez explique o seu uso restrito até mesmo entre os próprios membros do clã. A Mandala Amaldiçoada é ativada através de uma posição específica das mãos, onde o usuário forma um triângulo, e isso invoca uma pirâmide de chakra ao redor do alvo, que conforme o usuário aproxima as mãos, vai encolhendo progressivamente até esmagar o que está dentro. O controle da pirâmide está diretamente relacionado ao movimento das mãos do usuário, então não é uma técnica automatizada. Esse detalhe torna o Mandala Amaldiçoado uma ferramenta eficaz para interrogatórios. Algo do tipo, aí o negócio é o seguinte, tá? Se tu não me contar o que eu preciso saber, essa pirâmide vai te esmagar devagarzinho. Pô, isso dá um medo, meu irmão. Apesar desse potencial absurdo, esse jutsu ele tem uma grande fraqueza, tá? Ele exige que o usuário mantenha o selo de mão ali em forma de triângulo, pois é, ininterrupto, ou seja, o cara vai ter que ficar um tempão ali. Então, se alguém conseguir afastar as mãos do usuário
usuário, a técnica ela é imediatamente desfeita. A concentração do usuário ela é crucial. Qualquer deslize mental ali, o cara viajou, passou uma barata, o cara tem TDAH igual eu, já era, irmão. Essa técnica não é pra mim, tá ligado? Então, assim, qualquer perda de foco pode desfazer a pirâmide. Ela simplesmente desaparece. E uma outra vulnerabilidade que a gente pode encontrar ali é que se um oponente ele é fisicamente forte, ele consegue romper a pirâmide na força bruta, neutralizando o ataque. Então, por exemplo, se você tentar usar isso em uma Tsunade da vida ou em um Raikage, que simplesmente tem poder destrutivo para quebrar um Susanoo, pô, não vai funcionar tão bem assim, tá? Então ela é uma técnica interessante, ela é uma técnica bem versátil, mas ela tem as suas limitações como qualquer outra técnica. E caso o oponente ele consiga romper a pirâmide, uma explosão massiva é desencadeada, atingindo todos os que estão presentes ali, exceto a pessoa que estava no centro da pirâmide. E esse efeito colateral ele é perigoso e acaba limitando bastante o uso da Mandela amaldiçoada, tá? Tornando, assim, viável apenas em situações de combate contra um ou em cenários onde o usuário está disposto a arriscar a própria segurança ou até mesmo onde uma equipe está disposta a se sacrificar arriscando utilizar essa técnica, porque se der errado, ferrou para todo mundo. Apesar de não estar tão alto na nossa lista, eu vou precisar dizer para vocês que essa é uma das técnicas mais poderosas da obra, tá? A gente tá falando do Saigenzai, uma habilidade rara do clã Sendou, descrito na obra Naruto Jin Raiden, o dia que o lobo uivou. Essa técnica, ela aparece no período entre a luta do Sasuke e Itachi. Os membros de um clã chamado Kondon criaram uma versão para essa droga chamada de Kotaro. E ela serve para tratamento de doenças severas. E durante essa fase, o Sasuke ele cruza com o clã Kondon, moradores de uma vila bem pequena chamada de Vila do Lobo Uivante. E eles possuem lá uma habilidade única de reproduzir o Saigenzai, uma droga com o poder de induzir um genjutsu de forma profunda e duradoura. É uma espécie de ayahuasca. O Saigenzai ele é muito mais versátil do que parece, tá? Ele inclusive pode ser misturado para poder criar outros medicamentos ali. Inclusive o próprio Itachi, ele visitou a Vila do Lobo Uivante em busca dessas ervas. Pois é, para poder preparar um colírio que ajudasse a aliviar aquela irritação ali ocular provocada pelo Mangekyo Sharingan. Então vocês estão ligados, conforme ele vai usando o Mangekyo, os olhos dele vão ficando debilitados, a ponto até de ficar cego no final. Então é um remédio que até mesmo o Sasuke usou também mais tarde. Tá? E essa habilidade do clã Kondon para poder produzir, né, essa droga de efeito psicoativo é única. É uma habilidade única passada ali de geração em geração. E essa droga, ela altera as percepções e as sensações da pessoa, tá ligado? A pessoa fica meio... Como é que eu posso dizer? Você já consegue imaginar, né? É como se fosse uma versão natural de substâncias que afetam a mente no mundo real. Pô, eu tô tentando ser family friend aqui, mas tá ligado? Ah, é ervinha? É ervinha? Então, é basicamente isso, beleza? Não se medique sem antes consultar o seu médico. E agora, bora falar do jutsu de transferência mental do clã Yamanaka. Uma técnica consideravelmente essencial pro enredo de Naruto. Exclusiva desse clã, essa técnica ela não só se destaca pela capacidade de controle, mas como também revela a habilidade dos Yamanaka em infiltrações e espionagens. A técnica funciona de uma maneira única. O usuário transforma a sua consciência em uma energia espiritual e a projeta em linha reta para o alvo. Caso o Yamanaka erre, a sua consciência ela vai permanecer desnorteada por algum tempo até retornar ao seu corpo. E esse é o grande ponto fraco, porque acaba deixando o corpo original inconsciente e vulnerável. O jutsu de transferência mental ele é mais eficaz contra oponentes imobilizados, e o clã Yamanaka ele normalmente utiliza essa técnica em conjunto com os seus parceiros do famoso trio Inashikacho. Então assim, enquanto o membro do Nara ele usa a sombra para poder imobilizar o alvo, eu esqueci como é que é o da sombra, mas eu acho que é, sei lá, mais ou menos isso daqui, né? Não, é assim, ó, ele tá aqui imobilizando o cara, o Akimichi protege o corpo do Yamanaka e esse último ele assume o controle do oponente. Então se o alvo ele possuir uma força de vontade suficiente para suprimir isso, ele consegue expulsar a
consciência da Yamanaka. A gente viu, por exemplo, a Sakura utilizando isso, tá? Então, assim, ela tem esse ponto fraco, mas o cara, ele realmente precisa ser muito brabo. E eu vou te contar um negócio, tá? O Naruto, o anime, ele é um anime pra criança, infanto-juvenil, adolescente, até jovem adulto. Se fosse um anime mais pesado, essa técnica, ela seria uma técnica de tortura muito perigosa. Pois é, vamos pensar sobre isso, tá? E subindo mais um pouco na nossa lista, agora a gente tem a técnica da hidratação. E não, eu não tô falando de você tomar 2 litros de água por dia, tá? Calma. Eu tô falando, na verdade, de uma habilidade exclusiva e muitas vezes subestimada do clã Hozuki, originário da Vila da Neve Oculta. E embora muitos pensem que essa habilidade é, na verdade, um Kekkei Genkai, na verdade, ela é uma característica desse clã, permitindo aos membros transformar as suas partes ou até mesmo o corpo todo em água. E essa técnica, ela é altamente versátil, oferecendo uma combinação de defesa, ataque e até mesmo habilidades de infiltração que tornam o clã Hozuki formidável. E a técnica de hidratação, ela é notavelmente utilizada pelo segundo Mizukage, Gengetsu Hozuki, que leva essa habilidade para um nível ainda mais avançado, mesclando o seu corpo com óleo, o que acaba ainda aumentando a sua resistência a selamentos e facilita a dispersão em água. Para você ter uma noção, os limites são quase incontáveis para essa técnica, porque o usuário, ele pode simplesmente se transformar numa poça d'água para se infiltrar em espaços apertados, fendas ou até mesmo corpos de águas, como os rios, tornando-se quase indetectável. Além de facilitar a infiltração, a técnica de hidratação, ela também pode ser utilizada para intensificar a força física, irmão. Ó, tá ligado? Double Biceps, poderoso, último herói da Terra? Então, o cara ficar mais shapeado. E pois é, não tô de sacanagem, tá? Os membros do clã Hozuki, como por exemplo o Suigetsu, eles conseguem bombear água para os seus músculos, aumentando a sua força e também a capacidade de empunhar armas mais pesadas, como por exemplo a espada do executor, assim, com facilidade, tranquilaço. E essa habilidade, ela é tanto defensiva quanto ofensiva. Tudo isso em um único jutsu. Não subestimem o clã Hozuki, tá? Os caras são realmente brabos, viu? Mas assim, vocês estão ligados que eu sou meio que estraga prazeres. Então sim, essa técnica, ela também tem uma fraqueza significativa, tá? Uma fraqueza consideravelmente fraca. A sua vulnerabilidade é a liberação de relâmpago. Então, como o corpo, ele fica ali transformado em água, ele conduz a eletricidade. E ataques no estilo relâmpago, eles têm efeitos devastadores nessa técnica, tá? Em quinto lugar, nós temos a técnica do tamanho múltiplo parcial, um jutsu característico do clã Akimichi. E essa técnica, ela permite que o usuário expanda partes do seu corpo ou até mesmo o corpo inteiro, ganhando força, tamanho e peso de uma forma proporcional, o que acaba aumentando drasticamente a potência dos seus golpes. A expansão, ela não é apenas visual, o aumento do tamanho e peso resulta em golpes devastadores e uma defesa ainda mais sólida. Os Akimichis, eles podem até aplicar a técnica para expandir partes específicas, como por exemplo, vamos supor que eu quero só expandir os meus braços ou apenas as minhas pernas, aumentando o alcance e também a força dos ataques com precisão. Pois é, cara, é um cálculo muito absurdo que o clã Akimichi acaba fazendo e funciona bem demais. E essa expansão, ela também se aplica a objetos de contato direto com o usuário, como por exemplo, o bastão do Choza, que ele consegue ampliar para poder maximizar o alcance e também o impacto em combate. Como essa técnica, ela acaba exigindo muito chakra, os Akimichis, eles costumam ativá-las apenas pelo tempo necessário, mas em momentos decisivos, como por exemplo durante a quarta grande guerra ninja, tanto o Choza quanto o Choji foram capazes de mantê-la em seu nível máximo por algum tempo. A versatilidade da técnica de tamanho múltiplo parcial, ela permite diversas estratégias que vocês imaginarem, tá? Não é só o cara ficar lá gordão, não. Na verdade, o usuário, ele consegue expandir o corpo todo, transformando-se em uma esfera gigante, ele é uma bolota mesmo, tá ligado? Quando você zoava o seu amigo que era mais cheio na escola, que você falava que ele ia sair rolando, meu irmão, se ele pega você rolando nessa técnica do tamanho do múltiplo, você tá muito ferrado. É como se fosse um tanque de guerra humano, praticamente imparável, tá? Conhecido como, a gente pode dar um apelido aqui, ó, tanque de bala humana. Pesado, velho. Quer dizer, também, né?
E agora bora falar de um dos jutsus que, cara, eu particularmente acho fantástico, tá? O jutsu de imitação de sombras do clã Nara. Embora seja um jutsu mais estratégico do que físico, o jutsu de imitação de sombras ele é extremamente poderoso nas mãos do clã Nara. A técnica permite que o usuário manipule a sua sombra para poder conectá-la à sombra do seu oponente, controlando os seus movimentos ao ponto de obrigá-lo a imitar cada ação realizada pelo Nara. A eficácia desse jutsu ela depende da quantidade de sombra disponível. Em ambientes com pouca sombra, como por exemplo ao meio-dia, o alcance ele acaba sendo limitado. Mas em locais mais sombreados, como por exemplo florestas, os membros do clã eles podem estender as suas sombras por quase infinitamente, saltando de sombra em sombra. Tradicionalmente mais conhecidos por seus papéis em medicina e política, os membros do clã Nara eles são adversários formidáveis em combate devido ao seu uso estratégico da técnica. E eu já falei em diversos vídeos, tá? Os Nara, pra mim, é tipo a Bate-Família, cara. Só tem gênio. Uma limitação notável do jutsu de imitação de sombras é simplesmente a escuridão total. Por incrível que pareça, tá? Quando o usuário ele não consegue projetar uma sombra, ele não consegue ativar o jutsu. Então você pensa, se ele tiver um galpão fechado e tudo escuro, ele domina 100% do terreno. Não é o contrário, ele não consegue controlar a sombra. Só que o fato é que muitas pessoas pensam, né, que se o clã Nara, ele, sei lá, tá numa escuridão total, num breu total, ele tem um controle absoluto de todo mundo que estiver pisando ali, porque tá todo mundo em volta da sombra. Mas não é assim que funciona. Na verdade, a sombra ela é mais forte e ela chega mais longe conforme ela é diminuída e intensificada. Inclusive no Jin, ele consegue fazer um círculo de sombra ao redor dele. E aí muitos pensaram que isso era a evolução dessa técnica de sombras do clã Nara. Mas na verdade não. Na verdade ele não tem controle suficiente da técnica, então ele não consegue diminuir ela a ponto de fazer um simples feixe. Pelo menos não ainda, né? Pois é. Por fim, a gente também tem uma variação dessa técnica, que é a estrangulação das sombras. Que diacho que é isso? Bom, o estrangulamento das sombras, ele permite sufocar o usuário utilizando a própria sombra. E, mano, perigoso. Já imagina, você tá sendo enforcado aqui pelo sombra, cara. Doideira, doideira. E chegando no top 3, eu preciso dizer pra vocês, eu fico profundamente triste. Triste por esse jutsu ele não ter sido mais explorado. A gente tem as poderosas correntes adamantinas do clã Uzumaki. Um jutsu raro que transforma o chakra em correntes extremamente resistentes, praticamente indestrutíveis, tá? Esse jutsu ele permite que os membros do clã criem essas correntes como armas de combate e principalmente como ferramentas de selamento, já que tem a habilidade única de suprimir o chakra de qualquer ser ou criatura presa por elas. Essa combinação de resistência física e capacidade de selamento faz das correntes adamantinas uma técnica temida e reverenciada. Essas correntes, elas apareceram ao longo da série ali, né, com um destaque óbvio para a primeira dama, Kushina Uzumaki, que utilizou o jutsu simplesmente para conter Kurama. E mesmo ao ponto da morte ali, tá completamente ferrada após a Kurama ter sido extraído dela, ela pariu e ainda conseguiu segurar a bichona com as correntes, mano. E tipo assim, ela cria uma barreira de correntes tão poderosa que consegue impedir a fuga da Kurama. Ela fica lá, ó, amassadinha no chão, quietinha mesmo, e a Kushina tá lá de boa, assim, cuspindo sangue, pariu, que nem eu falei, aconteceu tudo com a mina. E ela tá lá segurando, tá ligado? Por que ela usou essas correntes? Pra poder manter a Kurama no chão, enquanto o Minato usava o selamento final pra poder botar o nenenzinho deles ali, ó, colocar metade do cão ali dentro da criança, né? Vocês estão ligados o que aconteceu? Eu não preciso ficar voltando tanto na história assim, né? Mas a Kushina, ela demonstra que essas correntes, elas são extremamente poderosas e que a Kushina em si também é extremamente poderosa, né? Isso a gente precisa destacar sempre, cara. Bom, um outro exemplo bem memorável é quando a Karin Uzumaki desperta essa técnica durante a Quarta Grande Guerra Ninja, utilizando essas correntes para destruir uma gigantesca estrutura de madeira criada por Obito Uchiha. E mesmo como uma versão menos refinada do jutsu, a Karin
ainda demonstrou a força e o potencial destrutivo das correntes adamantinas. Então muitos pensam, né, que tipo assim, o clã Uzumaki se resume ali a um chakra extremamente gigantesco, sabe? Uma fonte quase ilimitada de chakra. Mas não, eles têm essa técnica de selamento que é simplesmente uma das mais poderosas de toda a obra de Naruto. É surpreendente. Você queria ver o Naruto usando essa técnica? Eu achei que seria maneiraço, mano. Porque tá faltando uma variaçãozinha ali, né? Imagina, Rasengan de correntes adamantinas. Essa mão de corrente ali prende. Pô, interessante, hein? Chegando ao segundo lugar, tô falando agora dos insetos do clã Aburame, cuja habilidade única transforma pequenos insetos em armas extremamente versáteis e letais. Os membros desse clã, eles estabelecem um contrato de simbiose com os insetos, permitindo que eles vivam dentro dos seus corpos e se alimentem de seu próprio chakra. Em troca, os insetos servem para defesa e ataque, oferecendo um recurso ininterrupto e poderoso, sem drenar a energia do ninja diretamente, o que acaba concedendo aos Aburames uma das resistências mais elevadas entre todos os ninjas. E os insetos mais comuns são os Kinkaichu, besouros que formam enxames capazes de envolver o oponente, drenando todo o seu chakra e o enfraquecendo continuamente. Esses Kinkaichu também podem criar clones, dificultando a localização real do Aburame e também funcionando como uma espécie de escudo de proteção para infiltrações. Outro inseto bem interessante que eles controlam e bem raro também é o Bikochu. Ele é uma espécie de besouro ali com um olfato altamente sensível e ele é usado para poder rastrear alvos de longas distâncias, tá? Tornando assim perfeito para poder fazer missões de reconhecimento e até mesmo perseguição, né? Porque ele consegue encontrar o alvo ali através do olfato. O clã Aburame, ele também controla variantes de insetos com propriedades mais específicas. Eu acho que esses diferentes tipos de insetos que a gente fica citando do clã Aburame, eles com certeza tornam esse clã um dos mais versáteis e imprevisíveis de combate, assim, de todo o universo de Naruto, cara. Eu acho que é um clã extremamente subestimado e que não teve o desenvolvimento que merecia, tá? Eles são bons tanto em ataque a longa distância, quanto até pra confronto direto, se você parar pra pensar. Pô, às vezes o inseto, ele é tão pequeno que você não consegue nem mesmo ver ele chegando e você tá preocupado com outras coisas. Então é extremamente difícil você enfrentar um membro do clã Aburame, tá? E assim, a habilidade de você dominar diferentes espécies abre o seu arsenal, né? Porque você tem inseto que tem um olfato mais poderoso, você tem inseto que come o chakra da pessoa, você tem inseto que ele entra através dos fluxos de chakra, das veias de chakra da pessoa ali, dos canais de chakra. Então assim, mano, o clã Aburame é um clã extremamente difícil de você vencer. Eu vou falar um negócio pra vocês, eu acho que o Shino merecia um spin-off só pra ele, mano. Só pra poder abordar todas as batalhas que esse homem participou. Sabe? Porque assim, eu acho fantástico a batalha dele. É sinistrona, dá medo, tá ligado? Dá medo mesmo. Mangazão mais 18 do Shino. O que você acha? Eu acho que ia ser pesado. E no topo da lista, temos a Fúria. Uma habilidade não canônica e extremamente destrutiva. Você lembra dela? Vai, não adianta mentir, tá? Deixa aqui nos comentários. Ela foi criada por Eno Gyosha, do clã Tsuchigumo, e passada para sua neta Hotaru. Esse jutsu, ele permite ao usuário acumular uma quantidade massiva de energia natural, que é liberada em uma explosão devastadora, forte o suficiente para destruir uma vila inteira como Konoha. E diferente de outras técnicas de destruição em massa, o usuário da Fúria, ele permanece ileso após a explosão, o que torna essa habilidade especialmente perigosa e única. Embora não seja canônica, porque oficial ela é, tá? A Fúria ilustra o poder extremo dos jutsus secretos e o potencial de destruição que uma técnica exclusiva pode alcançar, demonstrando o impacto que a habilidades proibidas podem causar no universo de Naruto. Admito que fico com um leve prazer de falar da Fúria, tá? Porque ela se destaca ali por ser uma das mais arriscadas entre todos esses jutsus secretos que eu falei aqui. Primeiro que para ativar, o usuário ele precisa absorver uma quantidade imensa de chakra natural, o que exige um grande tempo de preparação dessa técnica. E após acumular toda essa energia, ele pode simplesmente entrar na área do alvo e liberar tudo de uma vez, assim, em uma explosão que, mano, pá,
Dragon Ball mesmo, tá ligado? Dragon Ballesca, assim, que aniquila tudo ao redor, assim. Mano, essa é literalmente aquela explosão que destrói vila, que nós achamos bonito, que fala assim, nossa, cê é louco, que isso? Essa é a técnica. Então, assim, e uma característica interessante dela, né, da Fúria, é que o usuário, ele não é afetado pela explosão. Então ele consegue limar tudo que tiver ao redor dele numa explosão realmente catastrófica, assustadora. E ele fica, ó, valeu, mano. Tamo junto, deixa o like, tá ligado? Fica suavão. Pelo que eu falei dessa técnica, é impossível você não ter lembrado do Shinra Tensei, do Pen. E o interessante dessa técnica, diferente do próprio Shinra Tensei, ela não consome a vida útil do usuário. Pois é, quando o Nagato ele tava lá soltando o Shinra Tensei, principalmente o Super Shinra Tensei, a vida dele ia sendo consumida ali. É uma técnica extremamente poderosa, sim, mas ela vai encurtando a vida do Nagato. Já a Fúria permite que o usuário ele cause todo esse impacto catastrófico sem sofrer nem mesmo um arranhãozinho nele mesmo. Então, pra mim, não tenho dúvidas, tá? Se consolida com toda certeza como a técnica secreta mais potente entre as habilidades canônicas e não canônicas de todo o universo de Naruto. Bom, mas isso gera até uma pergunta, né? Será que o Susanoo, uma das defesas mais poderosas de todo o universo de Naruto, seria capaz de conter a Fúria? Talvez alguns deles, sim, o mais poderoso, com toda certeza, tá? E você sabe qual que é o Susanoo mais poderoso? Você descobre aqui, ó, nesse videozão bem legal aqui, ó, que é onde eu falo pra você sobre todos os Susanoos da obra, explico cada poder de um deles e também te conto qual que é o mais poderoso em um ranking aqui, ó, definitivo. Só clicar, vai lá que você vai gostar desse vídeo com toda certeza. Valeu, deixa o like, fui!